que todo mundo prega, mas não é desse jeito que o texto é. Tá errado. Ixi, dá B.O. isso aí. Não, fala, mano. Fala. Isso aí vocês cortam depois. Você quer realmente um texto que todo mundo prega errado? Mano, Mas tem que ser um bem... todo mundo mesmo. Aquele que você... Aquele que eu olho e digo, vixe, eu já que preguei talvez isso aí. você nunca ouviu alguém falar ele certo. Só de cabeça que eu lembrei um 6. Então Mas solta, eu vou falar um só. Cristo nunca multiplicou os pães e peixes na vida. Isso é uma piada. Ó. Que isso, mano. Ainda bem que não tem vídeo meu pregando sobre isso, ô glória. Agora você vai ter que... Vocês não sabiam disso? Não, Não. tá falando sério. Sabiam, né? O Aldair pregou 3 vezes sobre isso, mano. As 3 vezes eu ouvi. Isso é uma piada de mau gosto. Isso pra mim é ferir a Bíblia. Meu Deus. Quando um pregador prega que Cristo multiplicou pão e peixe. Caraca, essa ele bateu, né? Eu vou falar de novo. Pessoal dos comentários, vocês esperavam isso, gente? Não, essa eu não esperava, não. Essa eu tô chocado. Claro, aí. Ensina isso daí pra nós. Você pode ensina ler a pra Bíblia. nós. Cristo nunca multiplicou pão e nunca multiplicou peixe. Nunca. Nem no Velho, nem no Novo Testamento. Nem na primeira, nem na segunda vez. Nunca multiplicou. Isso é uma piada. Se quiser eu te mostro. Pode abrir o texto aí. Marcos capítulo 6. Caraca, agora... Tô abrindo aqui. Marcos 6. Capítulo 6. Abre aí, Já tem Arthur. gente dizendo assim, não esperava e quer explicações. Agora... Marcos 6. Eu explico. Oh, meu Deus, me ajuda aqui. Marcos 6. O povo gosta de polêmica, né? Nossa, assim que é bom, né? mano. Eu também. Tá aí já? Tá. Lê pra nós Marcos 6, verso 30. Verso 30. 35? 5 o quê? Se fosse eu falava tremendo isso aí, mano. E ele Verso tá aqui, ó, 30. bebendo água aqui de Pode boa. ler? Marcos capítulo 6, verso 30, pode? E os apóstolos juntaram-se. Eu não sei se essa é a versão correta, mas não tem Qualquer problema. uma tá bom, mano. E os Sendo apóstolos... Bíblia. E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhes tudo. Então, olha só, a história é o seguinte. Os apóstolos chegaram até Cristo e falaram, ó Jesus, nós curamos, libertamos. Aí Cristo olha pra eles e diz assim, olha, vamos para um lugar deserto. Porque eu quero descansar um pouco, quero ter um tempo com vocês. Isso mesmo. Vamos descansar um pouco, vamos para um lugar deserto. Só que no meio do caminho, alguém ouviu Cristo falar e contou à multidão. Então a multidão ouviu falar que Cristo ia para esse lugar deserto. E quando fala deserto, não é deserto como você pensa, não. De areia, deserto. É um lugar solitário. Então essa multidão ouviu dizer isso. Tanto que vai ter um mar ali perto. Deserto não tem mar. Entendeu? Então não é um mar, não é um deserto de muitas E areias. foram sós num barco para É. um lugar deserto. É É, isso mesmo. pronto. É um deserto de lugar solitário. E quando Jesus chegou lá, nesse lugar solitário, deserto, já havia ali esperando uma grande multidão. Isso mesmo. Né? Lê o verso É o 33, né? 33. É. E a multidão viu-os partir. E muitos os conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. Continue. E aproximavam-se deles. Ok? Continue. E Jesus saindo viu uma grande multidão. E Então, quando Cristo desce do barco, ele vê uma grande multidão. Ok? Ok. E quando Cristo vê a grande multidão no deserto, a primeira reação de Cristo é ter compaixão da multidão. Porque sempre vai ser assim na sua vida, Gabriel. Nos desertos da vida, é que Cristo resolve manifestar compaixão na gente. Glória a Deus. Continue. 34, 34. né? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E outro detalhe. Era deserto? Sim. Ok? Mesmo no deserto, Cristo teve compaixão da multidão e começou a ensinar-lhes algumas coisas. Porque geralmente nos desertos da vida é que Deus quer te ensinar alguma coisa. Aí, pregador, vai anotando aí. Vai lá. Vamos lá. 35 agora. 35. E como o dia fosse já muito adiantado,
Os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto. Isso aí foi André. E o dia está já muito adiantado. Então André chegou e falou: mestre, já tá muito tarde, vamos mandar esse povo embora, já tá contigo aqui já faz um tempo, não tem comida, agora não tem pão, agora como que pode? A multidão tá com pão da vida e faltar comida. Você nunca se perguntou, vou falar isso aí também, você nunca se perguntou por que é que há fome na África? Sim. Você nunca se perguntou que o seu Jesus veio na Terra e não matou a fome de muitos? Não é algo tão simples para ele, matar a fome das pessoas? Agora pergunte por que ele não matou. Por quê? Porque ele está ensinando que ele tem algo muito mais poderoso para nos dar do que matar a fome de gente. Meu Deus. Isso aí é ruim falar porque complica muitas obras sociais aí, né? Essas obras sociais de mentira. Meu Deus. Porque nós evangélicos, nós cristãos, filhos de Deus, nós temos algo muito mais importante para compartilhar do que comida. Se algum de nós compartilhar com alguém comida, e isso é bom, não deve ser só apenas um pano de fundo. Porque se eu dou comida para quem não tem comida, não é esse o objetivo final de eu dar comida a ele. É dar a Cristo a ele. Porque a salvação de alguém é muito mais importante do que ela não ter fome no dia. Porque se eu venho aqui e te dou um pacote de arroz, e amanhã? E mês que vem? Agora, se eu venho aqui e te dou a Cristo, tá salvo para sempre. Que nem a mulher Entende? santa. Ok? Então, nós cristãos temos que usar essas obras sociais, esses evangelismos que nós fazemos, apenas como um pano de fundo. Porque o objetivo central é dar Cristo a eles, não só comida. Então é por esse motivo que Jesus não matou a fome de todo mundo. Porque ele se deu. Que é muito mais importante do que dar pão. Vai lá. Caraca. Ficou até um climão aqui, vamos lá. 36. Eu disse que Cristo nunca multiplicou pão e nem peixe. Foi isso que eu falei. Uhum. Isso não é bíblico. Ainda que você pregava que estava na Bíblia. Não tá. Mas vai lá. Vamos lá. Tem que devolver a oferta, hein? Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, Certo. porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-vos de comer. Olha o que Jesus disse. Dá-lhe voz de comer. Dá-lhe voz, isso mesmo. Por quê? Porque é responsabilidade de discípulos dar à multidão comida. Entende? Sim. Por quê? Porque a maneira que nós iremos atrair as multidões é com a comida. Por isso que eu disse que dar comida a alguém que não tem comida é apenas um pano de fundo para dar a ela Cristo. Vai lá. Calma aí, poderoso. Calma aí. Vamos lá. Dai-lhes voz de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 denários de pães? De pão para lhes darmos de comer? E ele lhes disse: quantos pães Essa tendes? pergunta de Cristo é a mais incrível da Bíblia para mim. Que você vai perguntar: quantos pães tendes vós? Agora, pensa comigo. Qual é o seu nome, varão? Cássio. Pensa comigo, Cássio. Você acha mesmo que Jesus não sabia quantos pães eles tinham? Sabia ou não sabia? Então por que perguntou? Hã? Negativo. É que, na verdade, quem não sabia quantos pães tinham era eles. Cristo sabia quanto eles tinham. E quanto eles tinham? Nada. Lê o texto. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide e ver. Aí, ó. Quantos pães tendes? Sabe o que eles fizeram? Não sei. Aí ele falou: vai lá ver então, menino. E sabendo eles, disseram. Eles não sabiam quantos pães eles tinham. E eles não tinham nada. Quem tinha era o menino.
Então eles não tinham pães, quem tinha era um menino. Como que eles fizeram? Saíram pelo povão gritando: tem alguém que tem comida aí? Tem alguém que tem pão aí? Porque nós não temos, mas precisamos. O mestre pede. Então quantos pães eles tinham? Não, nenhum. Nenhum. Quem tinha pão? Menino. Pronto, eles não tinham nada. Então quem tinha pão era quem? Menino. Isso é muito importante para nós. Pergunte por quê. Por quê? Porque isso fala de 2 gerações. Caraca. Você fala qual gerações? Qual gerações? Da minha e dos mais velhos. Porque eu sou o menino que tem o pão hoje. Só que Pesado. eu não sei como repartir os pães. Nossa, pesado. Os discípulos são mais velhos do que eu, chegou primeiro. Eles não têm pão, mas sabem repartir. Qual é mais importante? Ter o pão e não saber repartir? Ou não ter o pão, mas saber repartir? Qual é mais importante? Os dois. Os dois. Então, o que falta para nós hoje como geração? É o equilíbrio. Eu preciso entender que os mais velhos, que vieram primeiro do que eu, talvez não tenham a habilidade que eu tenho, mas sabem como fazer. Meu Deus. E eu que tenho a habilidade que eu tenho, que eles não têm, eu não sei como fazer. Preciso ouvi-los para aprender. Por isso que Jesus, lá na frente, vai pegar o pão da mão do menino e dar para os discípulos e dizer: faça vocês. Ele era menino, mas tinha pão, mas não sabia fazer. Era discípulos que não tinha pão, mas sabia fazer. É a conexão perfeita. Vai lá, continue. Top. 5 pães. Disseram 5 pães e 2 peixes. Agora, olha a resposta deles. Nós temos 5 pães e 2 peixes. Agora, me pergunta uma coisa, Gabriel. 5 pães é muito ou pouco? Pra multidão é pouco. Não, a pergunta não foi essa. 5 pães é muito ou pouco? Agora você me pegou. Não fala o que você pensa. É muito ou pouco? 5 pães. É pouco. Depende. Pergunte por quê. Por quê? Só é pouco quando eu comparo 5 pães com 10 pães. Quantos pães eles tinham? 5. Nenhum. Agora tem 5. Tem muito. Pesado. Vou falar de novo. Eles não tinham nenhum pão. De repente tem 5. Eles não têm pouco, eles têm o suficiente. O que nos falta, Muito bom. não é sabermos quantos pães temos. O que nos falta é sermos gratos pelos 5 pães que temos. Meu Deus. 5 pães só é pouco quando eu comparo os 5 pães que eu tenho com quem tem 10 pães. Mas quando eu comparo os 5 pães que eu tenho com quem não tem nenhum pão, 5 pães é muito. Sabe o problema? É que há 1 ano atrás, onde você estava? Onde você morava? Que carro você tinha? Hoje, você tem um carro mais ou menos, você acha que é um carro velho. Mas e o que você tinha 1 ano atrás? Como era? Então, era só eles pensarem, quantos pães nós tínhamos agorinha? Nenhum. Agora temos 5. 5 pães. É muito ou pouco? Muito. Muito. Eu não tinha nenhum. Hoje tenho 5. É isso que me falta. Não é contar quantos pães tenho, quantos carros tenho, quantas casas tenho, como a casa que eu tenho, a cor da casa que eu tenho. O que me falta é entender que há 1 ano atrás eu não tinha nem casa. Hoje eu tenho uma peça e um banheiro. No meu nome. Tenho muito. Porque tem gente que não tem. Pesado. Rapaz, Continue. top, você é louco. 39. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Ok. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Uhum. E tomando eles os 5 pães. De novo. Tomando eles, não. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou. Então, olha o texto. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou aos céus, agradeceu aos pães e agradeceu também aos peixes. E repartindo ele os pães e repartindo ele os peixes, deu aos seus discípulos. Cadê a multiplicação aí? Meu Deus.
Pode mostrar. Vou falar de novo. Não existe nenhum texto bíblico na Bíblia que vai falar que Cristo multiplicou pão e peixe. Pergunte por quê? Por quê? Porque ele não multiplicou. Pergunte o que ele fez, então. O que ele fez? O que ele fez? Ele repartiu. E repartir é diferente que multiplicar. Ou só eu que penso assim? Tô só rebobinando aqui. O que é multiplicação? O que é multiplicação? Multiplicação é isso aqui, ó. É eu pegar essa garrafa aqui e fazer isso aqui, ó. Dessa garrafa, eu tirar outra idêntica. Como chama isso? Multiplicação. Multiplicação. Ok? E como foi o que ele fez? Ele repartiu. O que é repartir? Dividir ao meio. Foi o que ele fez. Pergunte por quê, nego? Por quê? Porque ele mesmo disse: este é o meu sinal, assim me conhecereis, no partir do pão. Como foi? Eu não sei vocês, a minha pressão já caiu. Como foi que os discípulos de Emaús conheceram a Jesus? No partir do pão, porque essa é a característica de Jesus, partir pão. Caraca, velho. Agora, me pergunta outra coisa, diga assim comigo assim, ó, Gabriel, por que Jesus Por que Jesus não multiplicou os pães? não multiplicou os pães? Porque pão não se multiplica, pão se reparte, o que se multiplica é semente. Ele mesmo disse, lá em Coríntios, através de Paulo, Deus é o mesmo que a vós multiplica a vossa sementeira, porque semente se multiplica, pão se reparte. Cara, 24 anos ouvindo isso, cara. Deu um nó aqui. Então é isso, ele não multiplicou, ele repartiu. Agora pergunte qual o milagre? Qual milagre? O milagre é maior do que você pensa. Porque Nossa. ele não multiplicou os pães, ele repartiu realmente. E qual era o milagre? O milagre foi que quando ele repartiu o pão, esse pão não acabou na mão dele. Então ele repartiu, colocou num cesto, repartiu, colocou num cesto, repartiu, colocou num cesto, repartiu, deu pra Tiago, repartiu, deu pra Barnabé, repartiu, deu pra Felipe, repartiu, deu pra João, foi dando uns pedaços de pães. Só que o pão não acabava na mão dele. Esse foi o milagre. Você lê o texto. Ah, vou embora. Para com isso. Quer saber mais? Ou chega por aqui? Eu não sei se eu aguento, não. Não sei se eu aguento, não. Ele foi repartindo o pão e esse pão não acabava. Esse foi o milagre. O milagre não é que ele multiplicou, é que ele repartiu e não acabava. Pergunte por quê, mano? Por quê? Porque pão na mão da pessoa certa, ainda que reparte, não acaba. Por que a sua empresa está falindo? Tá na mão da pessoa errada. Por que deu errado? Na mão de pessoas erradas. Entrega na mão de Cristo que dá certo. Caraca. Então, eram quantos pães? 5. E ele repartiu. Sim. Então, veja 42 bem. diz que todos comeram e ficaram fartos. Não era mais fácil ter multiplicado do que repartido? Não era só 5 para uma multidão? Em vez de ele multiplicar, ele reparte. Olha que conta burra. É só pensar, ué. Sabe por quê? Porque repartir é muito mais importante do que multiplicar. Nós aqui, Fala alguma coisa, Matheus. desejamos que ele multiplique. Mas ele quer repartir. Desde Gênesis, capítulo 1 até o capítulo 22 de Apocalipse, essa é a base do evangelho, repartir o que eu tenho. Foi isso que ele fez. A minha vida, Pai, eu reparto com eles. Santifique-os, em João capítulo 14. Porque é repartir, dividir. Essa é a base do evangelho. Não multiplicar. É isso. Caraca. Eu Pesado acho que isso demais. merece o like do pessoal, hein, mano? Lê o verso 42. 42. E todos comeram e ficaram fartos. Ó, e todos comeram e ficaram fartos. fartos. 43. Agora, olha isso aqui. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão. Tá aí a e prova. de peixe. Caraca. Psh.
Caraca, tá no texto. Isso eu nunca li. Vai de novo, vai de novo. Cara do céu, mano. Não, ele modificou aqui. Ele mandou o link da Bíblia ali. Lê de novo o texto. Mano, não, mano. Sobraram 12 cestos de Não, mano. pedaços de pães, não de pães inteiros, porque não foi multiplicação, foi repartição. Se fosse multiplicação, o texto estaria assim, ó. E sobraram 12 cestos cheios de pães inteiros. Mas o texto é: e sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães. Porque ele repartiu, não multiplicou. Pergunta assim agora, e qual o detalhe? E qual detalhe? O detalhe é que o jovenzinho chegou com quantos cestos? Tem quantos agora? 12. Claro que não, bobo. 13. 13, pergunte por quê. Porque tem o dele. Sobraram 12. Com o que já tinha? 13. 13. De uma coisa eu sei. Ele não multiplicou os pães, mas multiplicou os cestos. Nossa. Que isso, mano? Pergunte assim, ó, qual é a mensagem? Qual é a mensagem? E não acaba, né? Vai indo, mano. Vai Mano, indo. A vai indo. mensagem tô é... triste aqui, a velho. mensagem é... Quando eu reparto o que eu tenho, Deus multiplica na minha vida. Meu Deus. Ele não Caraca. multiplicou os pães, mas multiplicou os cestos. Alguns teólogos vão dizer que esse jovem, esse menino, era um comerciante, vendia pão e peixe no deserto, Uou. na praia. Essa Então eu agora não pensa sabia. comigo. Ele chegou até Cristo com 5 pães. Cristo devolve a ele uma padaria. Última frase, prometo. Quer saber mais? Ai, meu Deus do céu. Manda aí, Yuri. Quer saber mais? Mano, eu vou ter que pregar isso daí, mano. Porque tudo que você empresta a Deus supervaloriza. Eram só 5 pães, agora são 13 cestos. Você quer fazer com que o seu carro vire um carrão? Dê carona pros irmãos. Ajude na igreja com o seu carro. Nossa, essa mensagem. Enche seu carro de cesta básica, vai linda. fazer faça alguma coisa. Reparta. Reparta com Deus o seu carro. Agora, chega. Você não, mano. Porque pensa bem, varão. Qual é o seu nome? Vinícius, pensa bem. Conor McGregor. Se Deus multiplica na minha vida quando eu reparto com as pessoas, imagine você o que Deus vai fazer quando você repartir com Ele o que você tem. Caraca. Eu não tenho mais o que falar, não. Vamos pra pergunta no Instagram fala, aqui? fala. Vamos pras perguntas? Mano, parece que ele veio preparado pra falar isso. Parece que a gente tinha mandado Parece que assim, a gente mano, a gente vai combinou. fazer essa pergunta e tal. Não, mano, esse foi o pior? Esse é o pior heresia? Tem muitos. Tem muitos. Ah, fala só mais uma aí. Então. Fala mais uma. Mas eu não vou ler mais não, Matheus que vai ler, que eu não tô... Não sei nem mais. Perdi o Chega, chão né? aqui. Nossa, você tá maluco, velho. Quer mais? Sabe o que me Melhor deixa que- bobo é ver que tá no texto, cara. Tá no texto. Tá no texto, ele não tá inventando a pólvora, ele não tá falando nada que não tem no texto. Tá no texto, cara. E às vezes a gente Tá é no influenciado por uma epígrafe. Pronto. Você pegou a ideia. Não é ou não é? Porque um dia, eu falei assim, joguei no ar assim, porque um dia eu tava numa sala de aula e tinha lá uns engraçadinhos. E aí, essa foi a ideia. Eu quis pegar, eles quiseram pegar, eu peguei eles. Né? E eu peguei e falei, preciso chamar a atenção deles pra mim. Peguei e soltei essa bomba aí. Aí, tá na Bíblia assim. Eu falei, não tá. Aí um falou assim, tá aqui, eu vou te mostrar o texto. Eu falei, ixi, na dele tá aí, agora eu me dei mal. Porque até agora, eu já li todas as traduções, que você pensar na vida. Até agora eu não encontrei nenhuma que fala multiplicou. Todas falam repartiu. Todas falam repartiu. Pode pegar, qualquer tradução vai falar repartiu. Será que lançou uma nova aí? Eu falei, e a mensagem? Quer ver que vai falar multiplicou? Aí mostrou pra mim a epígrafe. Aí não. Aí eu falei, glória a Deus, obrigado. Deus nunca me desamparou. Eu falei, varão, isso aqui não é Bíblia, isso aqui é um subtítulo. Quem colocou não foi Inspirado. nenhum autor bíblico. Pesado.